Shalom, shalom, queridos. A sociedade moderna vive realmente uma correria muito grande à procura dos seus objetivos, à procura dos seus propósitos, à procura de um bem-estar, como eles dizem, à procura sempre de uma boa porção. E a humanidade vai levando ou se deixando levar nessa linguagem. E se olharmos bem, o ser humano não pensa no próximo direito e nem pensa em si mesmo como deveria. Quando pensa em si mesmo, é pensando nos alcances, nos objetivos do que quer. Quer ver, por exemplo, a maioria dos alunos não estudam para aprender. Eles estudam mais para passar de ano e querer estar nos patamares altos depois de terminar os estudos. Hoje a galera jovem, adolescente e até alguns adultos que estão estudando não estão formando-se para aprender, para ter um conhecimento, não. Haja visto também que os conhecimentos que são aplicados, na maioria deles, são conversa fiada, são balelas, são histórias para boi dormir. Você vê que tudo que o Ministério da Educação expressa é uma forma de controle para falar o que eles acham, o que eles pensam. E quando vamos mergulhar na história real, na geografia real, na biologia real do assunto, vamos ver que tem muito mais coisas do que nós imaginamos. As pessoas, infelizmente, são pessoas fracas. São pessoas de mente bloqueadas no que se diz entendimento. Tem aqueles que estudam tanto a parte científica, a parte humana, e acredita que é aquilo e pronto, acabou. E esquece que existe o lado da espiritualidade. Ponga tanto e esquece dos estudos que comprovam. Então, o que está faltando é um equilíbrio, uma falta de interpretação dentro da imagem do Espírito Santo. É como dizer que o homem veio do macaco e aonde a fé, a Bíblia, diz que o homem veio diretamente de Deus. Então, quem disse que o homem veio do macaco se lascou, porque o tal homem que levantou essa teoria, no último instante de vida dele, ele reconheceu, pedindo perdão a Deus, que realmente ele é imagem do Criador e que essa tese nunca existiu. Mas é interessante que a ciência moderna não fala essas coisas. E se fala, só penteia o cabelo das pessoas tentando ludibriar. Então, Charles Darwin, ele era um teólogo, ele era um estudioso, ele era um homem que conhecia bem as escrituras. Mas por decepcionar por alguma coisa, ele optou para outro caminho, só para estudar a parte astronômica, a parte geográfica e a parte biológica. Dessa forma, ele se aprofundou de forma tamanha ao ponto de dizer que Deus não existe. Então, tornou praticamente um tipo de ateu. Não um ateu leigo, mas um ateu com entendimento. Ou seja, existem os ateus que não acredita realmente em Deus porque nunca ouviu falar, não tem noção e nem imagina. Mas existem aqueles ateus que se intitulam ateu porque estão decepcionados, frustrados, estão lascados mesmo e estão aí na pindaíba, como diz aqui no Nordeste. Estão lá para baixo, no poço, no fóssil de detrito, no lixo. E aí por clamar a Deus, falar com Deus e Deus não responder na hora dele, eles entram nesse clima ou nesse clímax de desespero a ponto de desfazer a pessoa divina e tudo que se trata de Deus. E aí se intitulam de ateu. É interessante isso. Charles Darwin, ele era um homem realmente, um teólogo, um estudioso, um homem conhecedor das escrituras, sabia que Deus criou o homem, fez o homem da argila e soprou sobre ele o fôlego de vida, e ali começa toda a criação. Mas aí vem as escolas, as faculdades, as universidades
com a mente possuída de operações demoníacas, tentando incutir ou semear ou afirmar profundamente a teoria que o homem veio do macaco. Muitos de nossas crianças, adolescentes e jovens, e alguns adultos, já estão quase embriagados acreditando que o parentesco de cada um deles é um macaco. Então veja a desgraça de uma informação informada do jeito como eles querem. E isso quem tem culpa, eu tenho certeza, é o Ministério da Educação e da Cultura, o MEC, onde facilitam algumas coisas, por outro lado prejudica outras, principalmente acerca de Deus e tudo que é de Deus. Estou aqui denunciando que essas coisas não devem serem destruídas. A Bíblia não é um mito, a Bíblia não é um livro lendário, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia pode até parecer, mas não é. A Bíblia é um livro, mas é um livro inspirado por homens santos que tiveram a vida com Deus, homens que foram cheios do Espírito Santo e que o próprio Espírito é o autor de cada ponto, cada pontuação, cada frase ali. É interessante que foram mais de 40 escritores, mas o próprio autor é o Espírito Santo. Se você tomar vergonha na sua cara, deixar de ser besta, ser chato, porre, e se você não acredita nas Escrituras, aí é problema seu. Se você não acredita na Bíblia Sagrada, aí é problema seu. É como, por exemplo, eu aqui do lado de cá, acredito sim em livros ocultos, acredito em livros ocultos e não desfaço. Acredito em livros como Clavícula de Salomão, Goétia, como São Cipriano, pontos e pontos. Acredito que existe, acredito que funciona, acredito que são reais, porém não é do meu patamar, porém não é da minha visibilidade, porém não tenho interesse nenhum e chamo isso de lixo, porque se é trevas, não tem nada de qualidade para um homem e para uma mulher de família. Mas sim a Bíblia, é a palavra de Deus, a base, é o alicerce, aonde de Gênesis a Apocalipse se trata de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Então, você deve cair na real e deixar de ser bobo, de acreditar em certos livros que só tem um autor que já morreu e não tem nem ossos mais. Não tem mais nem nada mais. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo daquele que inspirou através do Espírito Santo os mais 40 escritores escrevendo o rolo sagrado, hoje chamado de Bíblia, você vai ver que lá o túmulo dele está vazio e está escrito logo na entrada: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então, aí está a prova da fé em Cristo. Aí está a prova que a Bíblia ela é um livro não somente real e verídico, mas altamente de peso espiritual para todo aquele que está faminto para se alimentar, conhecer, não de forma acadêmica, como muitos acham que estudando teologicamente, de forma acadêmica, vai ser tudo. Não, a teologia acadêmica só é um pontapé inicial para um começo, mas a teologia devocional, linguagem que eu criei, é a que vai transformar o homem, é a que vai mudar o homem, é a que vai transicionar o ambiente do homem. A teologia devocional. Tem muitos acadêmicos e teólogos que são hipócritas. São acadêmicos hipócritas. Estou falando isso com clareza porque estão pegando a Bíblia e estudando só de forma científica, de forma natural, e esquece a veracidade dela espiritual e esquece que o Espírito Santo é o autor. Então, um forte abraço para você. Me amem, mas eu tenho que confrontar essas mazelas que estão incutidas em algumas mentes e trazer à tona a realidade da simplicidade de Jesus. Shalom.